Érico Ribas Machado é graduado em Pedagogia pela UEPG, fez mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2010 e é doutor desde 2014 pela Universidade de São Paulo, com estágio na Universidade Nacional de Educação à Distância de Madrid, na Espanha. Hoje, Ribas é professor adjunto do Departamento de Educação da UEPG e coordenador do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Pedagogia, Pedagogia Social e Educação Social. Em suas pesquisas atuais, segue a linha de Educação Social na América Latina. Ribas conversa com as alunas Bárbara Popadiuk e Débora Chakarski. Quais as principais demandas na educação que o prefeito eleito deve priorizar na cidade? Olha, o prefeito eleito ele tem um desafio que é atender o que o Plano Nacional de Educação e depois o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação, que já existe, está prevendo. Então, o prefeito, com a sua gestão, terá que estar atento a essas questões que estão previstas nos planos e dar conta dessa previsão. Principalmente a linha de você garantir o direito à educação, que é a perspectiva que a gente tem lutado nos movimentos sociais e nos movimentos de pesquisa dos trabalhadores da educação, que é a perspectiva de garantir o acesso à educação. O prefeito e sua gestão terá que estar dando conta desse aspecto relacionado a colocar a criança na escola. A criança tem que estar na escola junto com o outro elemento que é a qualidade da permanência dessa criança na escola. Então, é garantir o acesso e a permanência na escola. Então, é o princípio geral, digamos assim, e as estratégias que o governo deverá buscar é essa de colocar a criança na escola e garantir a permanência dessa criança na escola com uma educação de qualidade que a gente está chamando, né, que é a garantia da aprendizagem. Esse é o grande desafio, que a criança saiba ler, escrever, fazer as contas. Esse está sendo um problema agora que a gente tem debatido, porque não basta você apenas colocar a criança dentro da escola, mas é garantir com que essa criança aprenda, né? Esse é uma questão que agora a gente vai ter que priorizar nos governos que vão assumir os próximos mandatos. Para o preenchimento do currículo adicional, são necessários projetos e programas diferenciados, como em pesquisa tecnológica, esporte, cultura e lazer. Como pode-se dar a capacitação dos professores para atuar nessas áreas e como os equipamentos a serem utilizados serão custeados? Esse é o desafio, né? Como eu havia comentado, uma escola de tempo integral com educação integral requer um investimento consistente. E esse investimento ele não é simples, né? E uma coisa era eu ter falado isso para vocês, acredito que uns 5 meses atrás. Outra coisa eu estar falando agora, que a gente não tem mais segurança para falar o que vai acontecer nos próximos meses, inclusive nessa área de financiamento, sendo que a gente tem que estar lutando contra agora essa PEC 241, que a gente vai poder falar mais para frente um pouco. Mas, bom, o que seria, né? O importante seria que o professor que vai trabalhar na escola de tempo integral e com uma perspectiva de educação integral seja um professor que tenha uma formação não só de conteúdos, mas uma formação também com elementos culturais muito consistente, para ele poder trabalhar nessa escola de uma maneira mais consistente. É um professor que tem acesso à literatura, que é um professor que tem acesso à área da música, à área teatral, à área, né, das artes cênicas, né, da área cinematográfica. É um professor que é um mediador dos elementos culturais com seus alunos. Então, o professor, na verdade, passa a assumir uma função também mais complexa. E isso vai mexer com a formação de professores. Qual é a nossa formação de professores que permite esse preparo de um professor que tem esses elementos, né? E aí, nesse aspecto, a gente tem também a lógica de que você precisa contratar profissionais de outras áreas para trabalhar na escola. Então, nós não teremos mais só a figura do professor trabalhando na escola de tempo integral, né, com educação integral. A gente precisa de um profissional que vá atender essas demandas. Então, a gente precisa do professor lá de educação física, mas a gente também precisa de uma pessoa que trabalha, talvez, com a questão de expressão corporal, dança, né, com a pessoa que domine a arte da dramaturgia, com uma pessoa que domine a questão da cinematografia, da questão cinematográfica. Então, para poder propiciar para esse aluno
ou num acesso a elementos culturais. Mas aqui eu estou falando, talvez, num aspecto muito utópico, que quem escuta eu falar pensa, nossa, que besteira que esse professor está falando, está fora da realidade. Então, o que a gente tem como efetivo? Os professores que no seu dia a dia de trabalho acabam tendo que buscar por sua conta própria essa formação continuada, indo para esses elementos culturais e tendo que trabalhar com projetos no seu cotidiano e assim dar conta do que é necessário. Outra demanda bastante debatida atualmente é o passe livre. Atualmente, os horários estão regulados e, com a implantação de escolas integrais, essas limitações deveriam ser revertidas. Você acha que é possível isso em Ponta Grossa? Bom, aí depende da concepção da gestão, né, dessa lógica do passe livre. Eu defendo que o passe livre não é o que a gente tem em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa a gente tem um benefício que é dado para alguns estudantes, né, que do ponto de vista da pessoa que recebe esse benefício é muito bom, né, é um ganho para essa pessoa, mas a gente não tem isso como um direito garantido para todos. Não, a gente não poderia ter essa concepção de limitação de horário, como é que fala? Né, de trânsito da pessoa, né, da onde que a pessoa tem que ir, que horário que a pessoa vai estudar ou não, e também não deveria ter limitação para que tipo de estudante que você é. Passe livre é um direito do estudante, ponto. Não é do estudante carente, do estudante. É do estudante. É um direito para todos os estudantes que deveria ter acesso ao passe livre e sem limitação de carga horária. Então, nesse aspecto eu sou mais firme na minha posição, eu só aceito discutir a partir de uma lógica enquanto direito do estudante, e não como um benefício que é dado só para umas pessoas, mas volto a reforçar que para a pessoa que recebe é muito bom, né? É um ganho, mas deveria ser um direito para todos, não para alguns. O projeto de lei Escola Sem Partido vem com o intuito de silenciar o desenvolvimento social nas escolas. Nesse contexto, qual a importância de formar professores capacitados para discutir assuntos como cidadania, políticas públicas com esses jovens? Essa questão da escola sem partido, ela tem origem no movimento religioso nos Estados Unidos, que busca compreender que na escola você ensina apenas conteúdos de disciplinas e que essas outras questões da educação ficam a cargo da família. Então, cabe à família trabalhar com cidadania, com valores, com esses outros elementos, né, políticos. Não cabe ao professor trabalhar na escola. E isso é uma completa agressão ao trabalho da educação, porque a gente acredita que o processo educativo é o processo que permite o ser humano se tornar consciente da sua existência, para ele modificar a sua existência e poder se desenvolver enquanto um sujeito que vai mudar a sua sociedade, que vai trabalhar por uma sociedade mais justa, que vai poder atuar frente às demandas que aparecem e assim construir uma realidade mais digna para viver. Então, o processo educativo não é só aprender a conta do 2 mais 2 que é igual a 4. É você aprender que aquela matemática serve para você compreender a tua relação enquanto sujeito naquela sociedade que vive. Então, que a matemática vai influenciar para eu compreender como que o meu salário é colocado, como é que eu vivo a partir dessa condição do meu trabalho, né? Se aquilo que eu ganho dá para aquilo que eu tenho que gastar, como é que é essa relação no meu dia a dia no aspecto financeiro. Então é um conteúdo que é aplicado à lógica da vida, né, ao cotidiano da vida. Então, nessa perspectiva que nós temos do processo educativo na sociedade brasileira, nós defendemos a educação como um princípio de emancipação humana. Érico, gostaríamos de agradecer a sua contribuição e participação na Semana do Periódico falando sobre educação. Eu que agradeço o convite e estou à disposição.